Olá, aqui é o professor Ari e hoje a gente vai continuar com cálculos estequiométricos e agora a gente vai estudar um pouquinho mais aprofundadamente, onde nós vamos estudar como que funciona o raciocínio dentro de uma equação química e não separadamente, né, olhando mol, massa, quantidade de partícula de uma substância só. Não, agora a gente vai estudar dentro de uma equação. Então, para isso, a gente tem que saber as relações fundamentais que tem numa equação química. Mas quais são essas relações? Vocês estão vendo que eu tenho aqui uma equação química onde eu tenho monóxido de carbono reagindo com o gás oxigênio virando dióxido de carbono ou gás carbônico. Então, nessa equação, quais são as relações fundamentais que eu posso observar? Olha só, eu posso ver as relações entre quais grandezas? Primeiro, eu posso ver relação entre números de moléculas. Significa que a quantidade de moléculas que tem em cada um dos reagentes também tem que ser proporcional ao que vai estar no produto. As quantidades de mol geralmente são dadas lá em cima, nos coeficientes que estão do lado. Ó, tá vendo aqui, ó, monóxido de carbono, aqui tem um 2, aqui não tem nada, é 1, aqui tem 2. Então significa que as quantidades em mol já estão dadas e a gente tem que mantê-las proporcionalmente. E uma outra coisa importante são os volumes que podem ser calculados dos gases quando eles estiverem nas CNTP, né? Condições normais de pressão e temperatura. Olha só, aqui embaixo eu tenho a molécula, né? A equação 2CO mais O2 gasoso, resultando em 2CO2 gasoso, certo? Olha só, se você for olhar, sempre equivale ao mesmo número de moléculas, não é isso? 6 vezes 10 é 23, 6 vezes 10 é 23, 6 vezes 10 é 23. Só que como aqui eu tenho 2 mol, sou obrigado a multiplicar por 2. Aqui como eu tenho 1 mol só, basta 6 vezes 10 é 23. E aqui como eu tenho 2 mol também, eu tenho que multiplicar por 6 vezes 10 é 23. E é tudo proporcional, certo? Aqui, ó, como eu já disse, 1 mol, 2 mol. Aqui, 2 volumes, 1 volume e 2 volumes. Todas essas relações aqui serão proporcionais. Eu vou mostrar para vocês agora como. Olha só. Aqui eu tenho também um exemplo de outra substância, de formação de outra substância, que é a formação da amônia, onde gás nitrogênio reage com gás hidrogênio formando amônia, não é isso? E olha aqui, ó, uma molécula, 3 moléculas, 2 moléculas. Certo? Significa o quê? Que eu tenho 1 mol deste, 3 mol destes e 2 mol destes. 1 mol desse equivale a 28 gramas, porque 1 vezes 28 é o próprio 1. 3 mol desse daqui corresponde aos 2 gramas do hidrogênio multiplicados por 3, que vai dar 6. E aqui, os 2 mol correspondem a quê? 34 gramas, porque 17 vezes 2, 34. Se vocês forem somar, 28 com 6 dá 34, não é mesmo? E o mesmo raciocínio é para o volume, olha só. 22,4 litros aqui, 22,4 litros aqui e 22,4 litros aqui. Só que aqui multiplico por 2, aqui multiplico por 3 e aqui multiplico por 1. Vamos tentar entender isso melhor. Olha só, aqui nesse desenho que a gente está vendo, a gente coloca o mol como centro de tudo e que todas as outras grandezas são diretamente proporcionais entre si. Então eu posso relacionar mol com o número de moléculas, mol com volume, mol com massa, mol com número de átomos com volume, número de átomos com moléculas, moléculas com massa e massa com volume. Todas essas relações são possíveis. Por quê? Porque é tudo diretamente proporcional. Então vamos dar uma analisada mais a fundo na produção da amônia. Olha só. O que eu tenho? N2, 3H2 e 2NH3, certo? Então eu sei o quê? Que eu tenho 28 gramas, 6 gramas e 34 gramas, que a gente já viu isso no slide anterior, certo? Bom, mas aí o que acontece? E se por acaso eu tivesse 280 gramas? O que a gente percebe aí, ó? São 10 vezes, não são? Então, se aqui aumentou 10 vezes, obrigatoriamente, o que vai acontecer com 6 gramas? Também vai aumentar 10 vezes, vai virar 60, e o mesmo com a amônia, que de 34 vira 340. Então, essas são as relações proporcionais que ocorrem numa mesma molécula, numa mesma reação química, entre os reagentes e produtos. Mas isso não acontece só com a massa. Isso aqui acontece com o que também? Com a quantidade de mol. Dá uma olhadinha, ó. Extraindo aqui, ó, não tem nenhum número, 1 mol, 3 mol, 2 mol, certo?
Digamos que eu tenha 2 mol. Vocês perceberam que eu simplesmente dobrei, não é isso? Não foi 2 vezes? Se dobrou aqui, o que vai ter que acontecer? O 3 mol vai virar 6 mol. E o 2 mol virou 4 mol. Eu dobrei todos, porque, de novo, tem que ser diretamente proporcional. Percebam que a única coisa que você pode somar é a massa, porque 28 com 6 é 34, 280 com 60 é 340. Isso aqui você pode somar usando a lei de Lavoisier, porque a lei de Lavoisier é a conservação das massas, não é a conservação dos mols. Então, 1 mol com 3 mol, jamais somando vai dar 2. Então, isso aqui, esqueçam que não existe. Você não pode fazer o raciocínio de massa para mol, apenas o raciocínio proporcional. Vamos ver em molécula como é que fica? Olha só. Eu tenho 6 vezes 10 a 23 de N2, 3 vezes 6 vezes 10 a 23 de H2 e 2 vezes 6 vezes 10 a 23 de NH3. O que vai acontecer? Se eu fizer a conta, aqui vai dar 18 e aqui vai dar 12, não é isso? Então a gente faz o quê? Vamos imaginar que eu tenha 3 vezes 10 a 23 de nitrogênio, né, de gás nitrogênio. Vocês perceberam que eu dividi por 2? Se eu dividir por 2 aqui, vai dividir por 2 lá também. Então vai ficar de 18 vira 9 e o outro de 12 vira 6 vezes 10 a 23. Novamente uma relação totalmente proporcional. E por último, eu também posso fazer isso com o volume. Porque vocês lembram, nas CNPT, sempre o volume é de 22,4 litros, certo? 22,4 litros para o gás nitrogênio, 22,4 litros vezes 3 para o gás hidrogênio e 22,4 litros vezes 2 para a amônia, certo? O que acontece? Eu dobrei, né? Só para vocês verem aí, porque é um cálculo fácil, né? Se eu dobrei o 22,4 virou 44,8, virando 134,4 e 89,6 litros, certo? Então essas são as relações que vocês têm que conseguir entender numa equação química, tá certo? Vamos fazer alguns exemplos agora. Olha só, vamos pegar o exemplo da amônia, que é produzida pelo processo Haber-Bosch, processo muito importante que dá a melhor porcentagem de produção da amônia, certo? Bom, qual é a massa de N2 retirada do ar que será necessária para produzir 340 toneladas de amônia se o processo tiver um rendimento ideal? Imaginamos um rendimento de 100%, tá? E aí do ladinho tem a massa atômica da substância, certo? Então vamos pegar a equação de novo, certo? Vou colocar as massas, porque a relação que eu quero é de massa. Massa do gás nitrogênio é 28, porque eu sei que 14 vezes 2 é 28. E eu sei que a amônia é 17 vezes 2 vai dar 34, certo? Então, meu ponto de partida é 28 do nitrogênio e 34 da amônia. Veja bem, o hidrogênio está sendo pedido no exercício, então eu nem vou mexer com ele. Eu só vou atrás do que o exercício pede. O que o exercício não quer, eu não relaciono, porque senão só vou perder tempo e colocar número à toa. Bom, aí o que o exercício passou para mim? Né? Eu tenho uma informação, a massa que é de 340 toneladas de amônia, ou seja, eu tenho que pôr embaixo da amônia, porque sabem como é que é, né? Banana embaixo de banana, maçã embaixo de maçã, senão você estraga tudo, certo? Então, se está falando que 340 é a massa da amônia, eu tenho que colocar aqui embaixo do 34 gramas. Logicamente, o que eu quero? O X. O que eu faço? Regrinha de 3, né? Lógico, esse vezes esse. Fazendo a conta, vai ficar x vezes 34 igual a 340 vezes 28, que é óbvio, vai dar 280 toneladas. Vejam que daqui para cá aumentou 10 vezes, daqui para cá aumentou 10 vezes, certo? Se aqui é gramas com gramas, aqui só pode ser tonelada com tonelada. Então eu não preciso perder tempo fazendo a transformação, porque eu sei que meu resultado vai dar automaticamente em toneladas. Certo? Até aí tudo bem? Bom, vamos ver mais um agora? Olha só, uma das reações químicas da chuva ácida é a da chuva ácida, que é indicada por SO3 mais H2O virando H2SO4. Se uma indústria produzir 6 vezes 10 a 25 moléculas de SO3, qual será a massa de H2SO4 obtida? E aí nós temos as informações, certo? Bom, vamos fazer o quê? Primeiro a gente pega a equação. Agora, o que eu tenho que relacionar? Olha só, eu tenho que relacionar número de moléculas com
massa. É isso que o exercício está pedindo. Olha só. Ó, eu tenho o número de moléculas de HO3 e eu quero a massa de H2SO4. Então eu tenho que enxergar que a minha relação é o quê? Massa com moléculas, certo? Bom, então o que eu faço? Primeira coisa, vejo se a quantidade de mol está igual, 1 mol para 1 mol, certo? Aí o que eu faço? Lógico, vou colocar o que eu sei, né? 1 mol não é 6 vezes 10 a 23, por quê? Do lado do SO3 eu estou querendo saber o quê? Número de moléculas. E do lado do SO4 eu estou querendo saber o quê? Massa. Então eu igualei 1 mol com 6 vezes 10 a 23 e aqui igualei 1 mol com 98 gramas, certo? Depois que eu igualei, o que eu vou fazer? Colocar as informações. Eu tenho 6 vezes 10 a 25 e do outro lado o x, que é o que eu quero achar, certo? O que a gente consegue perceber nessa relação? Olha só, o 6 vezes 10 a 23 e o 6 vezes 10 a 25. O que essa relação mostra pra gente? Isso mesmo. Uma relação de 100 vezes maior, porque o 10 a 23 e o 10 a 25 tem duas casas, não é isso? Ou seja, 2 zeros a mais, então 100 vezes. Se aqui é 100 vezes, obrigatoriamente aqui é 100 vezes também, lembra? Porque é sempre proporcional. Então é só fazer o quê? O x é igual a quanto? 98 vezes 100, que deu 9.800 gramas. Acabou o exercício assim, mas percebam que os cálculos são fáceis, mas você precisa enxergar a relação. Essa relação aqui, ó, é importantíssima. Você relacionar número de moléculas com massa, você tem que saber enxergar. Vamos fazer mais um? Olha só. Aqui nós estamos falando sobre gases, não é mesmo? Então, quando uma reação envolve gases nas mesmas condições de pressão e temperatura, a proporção dos coeficientes também indicará a proporção entre volumes. Olha só, essa informação é importantíssima. Significa que eu posso relacionar diretamente a quantidade de mol com o volume, certo? Então, se eu for pensar desse jeito, eu consigo descobrir qualquer volume para qualquer mol, certo? Vamos pensar então? Olha só, aqui está dizendo que eu quero o volume de todos os gases, certo? Quando eu estiver queimando 10 litros de acetileno, certo? Acetileno, C2H2, tá certo? Então vamos ver o que a gente sabe? Olha só, a gente sabe que eu tenho 1 mol de C2H2, eu tenho 5 sobre 2 mol de O2, eu tenho 2 mol de gás carbônico e 1 mol de água. Ih, mas esse 5 sobre 2 deu dor de cabeça, então vamos fazer o quê? Vamos multiplicar por 2 para facilitar a nossa vida? Então vai dar 2 mol, 5 mol, 4 mol e 2 mol, certo? Tá? Isso foi feito só para facilitar. Não é necessário, certo? Se você quiser fazer direto com os números originais, não tem problema nenhum, tá certo? Bom, mas aí o que acontece? Eu vou relacionar direto mol com volume. Então, 2 mol são 2 volumes, 5 mol, 5 volumes, 4 mols, 4 volumes, 2 mol, 2 volumes, certo? Então, se eu relacionei isso, o exercício está me passando quanto? 10 volumes, porque são 10 litros, são 10 volumes de acetileno. O que vocês acham que aconteceu aqui, gente? Hã? Não foi 5 vezes? Porque 2 vezes 5 não é 10? Então, todo o restante vai ser vezes 5. Então, vai ser 5 vezes 5, 25, 4 vezes 5, 20 e 2 vezes 5, 10. E achamos todos os volumes necessários. Acabou o problema. Certo? Então, essas são as maneiras que a gente pode fazer para resolver um cálculo estequiométrico em uma equação química. Qual que é o grande segredo? Você precisa desenvolver a sua maneira de raciocinar. Essa maneira que eu passei é a minha maneira de raciocinar, certo? Se vocês conseguirem enxergar quais são as relações, o problema acaba, certo? Então, vocês têm que tentar visualizar lendo com calma o exercício, tá certo?